Vejam se está tudo certo, se... Ok. Novamente, bom dia a todos e a todos. Eu vou começar apresentando aqui, depois a Ângela vai apresentar a segunda parte. Pois aqui é um estudo que nós fizemos também. Na verdade, ele está congregando dois estudos. Tá? Um que a gente fez ali durante a pandemia sobre a situação do mercado de trabalho, que era uma preocupação naquele momento, né, os impactos da pandemia no mercado de trabalho. E para essa oficina aqui, a gente também trouxe alguns elementos de um estudo que nós fizemos agora em abril sobre a informalidade no mercado de trabalho. Tá? Então, está agregando, por isso que a gente coloca ali no título, que é uma atualização de estudo, número 7, porque a gente puxou alguns dados também atualizados desde a época da pandemia. Tá? Bom, bem rapidamente, então, para explicar um pouco o contexto dessa atividade de hoje, dessa oficina, que é um dos eixos do Observatório, que o Luiz estava falando. O Observatório do Trabalho é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, da SMDET, em parceria com o DIEESE. Então, e o Observatório está estruturado nesses três eixos que a gente fala. A produção e disponibilização de informações, e aí está o link do site que o Luiz mencionou, onde tem os estudos, os boletins que a gente produz, várias informações, alguns dados e informações georreferenciadas. Tá? Esse é o primeiro eixo de produção e disponibilização. O segundo, que é a elaboração de análises, estudos temáticos, de temas mais estruturais do mercado de trabalho, boletins de conjuntura. Tá? E esse estudo que nós fizemos, tanto lá na pandemia, durante a pandemia, quanto agora em abril sobre informalidade, está nesse eixo, né, da elaboração de análises. E o terceiro eixo do observatório, que é a formação e apoio ao diálogo social, que envolve oficinas, como essa atividade que a gente está fazendo hoje, cursos, seminários e participação em reuniões de conselhos municipais. Enfim, essa forma que o observatório está estruturado. E como que está planejada essa atividade de hoje? Bom, a gente vai apresentar, então, alguns dados, algumas informações desses estudos que a gente fez. A ideia é a participação, é ouvir as, as pessoas que estão aqui, né, colocarem as suas visões, suas interpretações desses dados, e a partir disso a gente vai sistematizar né, essa reunião em um novo relatório, que vai ser entregue à secretaria, colocando inclusive, sugestões de aprofundamentos, de outros estudos, enfim, sobre o tema. Então, a atividade, a gente quer que seja muito participativa, a gente quer ouvir também as pessoas que estão aqui, tá bom? Então, aí quem puder, quem quiser ir se identificando aí no chat, de onde trabalha, onde estuda, enfim, aí a gente vai conversando aqui, tá bom? Ou eu vou iniciar, então, a apresentação com algumas características gerais, tá, do mercado de trabalho de São Paulo, para depois a gente fazer uma conversa sobre a informalidade no mercado de trabalho. Então, só para a gente ter uma ideia geral do mercado de trabalho. E essa primeira informação que a gente sempre tem observado desde a pandemia, que é a taxa de participação, que a gente fala a proporção de pessoas, aí no caso de São Paulo, né, do município de São Paulo, que participam do mercado de trabalho, que a gente fala. Ou são pessoas trabalhando, né, que a gente fala das pessoas ocupadas, ou pessoas desocupadas, ou desempregadas, né, são termos similares, que são pessoas que estão buscando trabalho. Então, quando a gente fala participação, as pessoas estão trabalhando ou estão procurando efetivamente um trabalho. E o que a gente
né, a gente vê nesse gráfico, ali, em 2016, mais ou menos, que a gente tem uma crise econômica. A crise começa em 2014, 2015 e rebate muito no mercado de trabalho em 2015 e 2016. Então, o que a gente vê é o aumento das pessoas irem para o mercado de trabalho, né? Ou trabalhando ou procurando trabalho. Isso aumenta, chegando no patamar de 72%, mais ou menos. A gente está falando de 72% das pessoas de 14 anos ou mais de idade ou estavam trabalhando ou estavam procurando trabalho em São Paulo. E se mantém alto até a pandemia. Ali em 2020, que a gente tem aí sim a crise por conta da pandemia, né, as restrições de atividades, de locomoção, isso diminui a participação das pessoas no mercado de trabalho e começa a se recuperar ainda no final de 2020, mas o interessante é a gente observar em 2022, esse estudo aqui foi atualizado com os dados até o terceiro trimestre de 2022, mas a gente vê esse mesmo comportamento mais recente em outros estudos, que a taxa de participação não volta aos níveis anteriores à pandemia. Ou seja, as pessoas não voltaram na mesma proporção, vamos colocar assim, para o mercado de trabalho. Isso é um aspecto interessante dessa pós-pandemia. E esse outro gráfico um pouco mais cheio de informações que a gente trouxe tem a ver com a não volta, vamos colocar assim, de uma parcela da população para o mercado de trabalho. E qual o motivo, né? Eu não mencionei, a fonte dos dados aqui é a PNAD contínua do IBGE. Então, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, executada pelo IBGE. Bom, e aí eles perguntam, tá, você não procurou trabalho, né? Qual o motivo? Por que que você não procurou trabalho? Uma pergunta bem interessante e tem as principais respostas, né, que eles colocam. Por exemplo, a primeira ali, que a pessoa disse, olha, eu tinha que cuidar dos afazeres domésticos, né, do filho ou de outros parentes, por isso que eu não procurei. E essa linha vermelha, a gente deixou destacado o primeiro trimestre de 2020, que é a pandemia, só para a gente ter uma referência temporal nesse gráfico, né? Então, a gente via ali, por exemplo, nessa primeira resposta, que antes da pandemia, que é a parte de cima do gráfico, mais ou menos 20% das pessoas que, né, disseram que não procuraram trabalho, elas tinham essa resposta, né? Porque tinham os afazeres domésticos e tal. Só que era uma proporção que a gente olha, né? A gente pode interpretar como uma tendência de queda, até ali 15%, um pouco antes da pandemia, e a partir da pandemia uma tendência de volta, de aumento. O que isso quer dizer? Que as pessoas, uma parte das pessoas que não voltaram para o mercado de trabalho depois da pandemia, estão justificando, né? Estão dando como motivo os afazeres domésticos e o cuidado de pessoas, de filhos, de outros parentes. Essa pergunta, ou essa justificativa, sempre a gente olha com muita atenção quando a gente vai pensar em políticas públicas, né? Para o mercado de trabalho, porque a gente sempre pensa de políticas públicas para o mercado de trabalho como qualificação, intermediação, mas muitas vezes também envolve outras de outros setores que possibilite as pessoas irem em busca de trabalho, né? Que possibilite as pessoas terem trabalho. Isso tem a ver com afazeres domésticos, com o cuidado de pessoas, de jovens, né? De creches, por exemplo, que permita que as pessoas possam procurar trabalho, enfim, né? Uma resposta, uma justificativa que a gente sempre olha com atenção quando está analisando o mercado de trabalho. E aí tem os outros motivos, os problemas de saúde, gravidez, outra coisa que destaca aí também o aumento, a gente olha já antes da pandemia,
a justificativa as pessoas dizerem que são muito jovens ou muito idosos para trabalhar, né? É uma percepção da pessoa, assim, não procurei porque eu acho que eu sou muito novo para trabalhar, ou já estou velho para trabalhar, enfim, né? Um aspecto também que a gente olha, né? Que pode ter a ver também com o desalento, que a gente fala, a, a falta de motivação para procurar trabalho, porque acha que não vai encontrar, enfim, são vários motivos que são pesquisados. Bom, esse gráfico também, a gente tem sido muito citado nas análises de mercado de trabalho recentes, que é a taxa de desocupação ou taxa de desemprego. A gente fala como sinônimos, né? A taxa de desemprego que é mais comum de a gente ouvir, mas a taxa de desocupação, as pessoas é a mesma coisa quando a gente vê aí taxa de desemprego, taxa de desocupação e uma. César, Oi, posso comentar uma coisa rapidinho no claro. gráfico anterior? Você falou de creche, né? Mas tem também, acho que faz, não sei como que tá essa política, mas tem umas casas que você pode deixar os idosos durante o dia, que eles desenvolvem atividades para isso, para os idosos, né? As pessoas que cuidam de pessoas idosas, eles não conseguem trabalhar porque estão cuidando da mãe, do pai ou de algum parente. E tem política pública, ou dá para desenvolver política pública nesse sentido, né, de colocar casas que oferecem atividades para os idosos durante o dia, e daí a pessoa que cuida pode sair para o trabalho. Então, tem para os dois lados, né, com o envelhecimento da população, a gente pode pensar tanto em creche, mas também né, como se fossem umas creches, né, entre aspas, para pessoas idosas. Só complementando aqui isso que você falou. E aqui também tem uma outra coisa que eu ia comentar rapidinho, mas é interessante como a gente pega por outro motivo aqui, que cresce muito, né? Por o outro motivo aqui, no caso, provavelmente é a própria pandemia, que dá esse salto aqui embaixo de crescimento, de justificativa, mas com o tempo isso daqui vai reduzindo e cresce a justificativa, principalmente aqui, ó, ser muito jovem ou muito idoso. O que pode ser, né, que a gente esteja falando aqui de jovens e idosos que perderam seus empregos durante a pandemia e são os principais que não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho. Né? Pessoas que são muito jovens, muito idosas e ficam no desalento. É isso, César, desculpa. Perfeito, Antinal. Ótimo. Luiz, tem uma. César, a Natália, ela perguntou se esses jovens e idosos não foram ao mercado de trabalho ou não foram aceitos pelo mercado, né? Essas pessoas, elas não foram procurar trabalho, correto? Isso. Perfeito. O motivo que a pergunta é por que você não procurou trabalho? Às vezes é isso, às vezes a pessoa não procurou trabalho porque ela já tentou por muito tempo procurar trabalho, não conseguiu, e aí ela diz, eu desisti de procurar emprego porque eu não estou conseguindo emprego porque eu acho que eu sou muito idoso ou muito jovem. Né? Então elas desistiram de procurar emprego, né? É uma parte do desalento isso, né? De certa forma. Perfeito. Ótimo. Bom, indo aqui a questão do desemprego, que estava falando, ou desocupação, que a gente tem visto muito recentemente as notícias que citam essa queda do desemprego, da desocupação, para níveis mais baixos que um pouco antes da pandemia, né? Se a gente colocar ali final de 2022 e vem também para 2023, que o desemprego, a desocupação está quase nos níveis ali do comecinho da crise de 2015 e 2016. Então, é uma taxa muito, bem mais baixa que o período pré-pandemia, né? Imediatamente anterior à pandemia, que também é influenciado por essa não procura, né? Porque se a pessoa ela não está procurando trabalho porque desistiu, né? Nessas estatísticas de mercado de trabalho aí pesquisadas pelo IBGE,
Se a pessoa está no desalento, como disse a Ângela, se a pessoa já procurou por um tempo, desistiu da procura e ela vai responder, olha, eu não procurei, né? Simplesmente não procurou. Ela sai dessa estatística do desemprego. Ela cai como uma pessoa fora da força de trabalho. Então, aqui a taxa de desemprego ou de desocupação é a proporção de pessoas que declararam, olha, eu procurei trabalho e não encontrei trabalho. Ela fez uma procura, uma busca ativa do mercado de trabalho. E né, tem um pico ali durante a pandemia e depois cai bem sistematicamente, bem contundente, né? O período chega aos níveis de 2015 e 2016. Informação aqui em relação às pessoas ocupadas. A gente sempre reforça isso, né? As pessoas empregadas ou ocupadas. Aqui a gente a gente costuma usar o termo ocupado, porque muitas vezes o termo empregado, as pessoas podem relacionar só ao emprego com carteira, enfim, né, ao assalariado. Quando a gente fala em ocupação, ou as pessoas ocupadas, aí a gente está olhando todos os tipos de trabalho. Então, trabalho por conta própria, trabalho sem carteira, o empregador, né, os empregadores, então eles estão em todos os tipos de trabalhos e a gente chama de ocupados. E aqui a gente colocou o que a gente chama de posição na ocupação, que é esse tipo de relação, né? Vou colocar assim, da pessoa com o trabalho. Então, a maior parcela. A gente está falando só do município de São Paulo. Então, aquela primeira coluna, a primeira parte do gráfico, que é o empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada. Aqui, nesse caso, a linha azul, para a gente ter uma referência de tempo, é a pandemia, primeiro trimestre de 2020. Então, o que a gente vê nesse gráfico de barras é que antes da pandemia a gente vê uma tendência de queda da participação do emprego com carteira assinada em São Paulo. Então, a gente tinha ali antes quase 50%, e um pouco mais de 50% das pessoas ocupadas em São Paulo tinham carteira de trabalho assinada no setor privado. A gente vê uma tendência de queda até a pandemia, depois estabiliza ali em 45, 46% dos trabalhadores em São Paulo estão no setor privado com carteira assinada. Na outra ponta, lá embaixo, a gente já vê que antes da pandemia tinha um aumento da proporção de pessoas trabalhando por conta própria. Tá? Antes, né, começa ali essa série histórica, esqueci de comentar também. Essa pesquisa do IBGE começou em 2012, então são os dados a partir do primeiro trimestre de 2012, tá? Então, a gente tinha ali no começo da série algo em torno de 16, 17% das pessoas em São Paulo trabalhando por conta própria, né, as pessoas ocupadas. E já vinha uma tendência crescente na pandemia, também não tem uma explosão, vamos colocar assim, desse tipo de trabalho, mas continua um crescimento, até chegar ali em 24% e 25% dos ocupados por conta própria, né? As outras formas de trabalho são bem menores, tem menos tendências, né? E só ali a proporção ali de militares e principalmente servidores estatutários, né, tem uma pequena tendência de redução na proporção de pessoas. Então, a gente tem, primeiro, uma queda não da importância, porque ainda é a maior, né, das pessoas com carteira assinada, mas se estabiliza com a pandemia, isso é interessante, e, ao mesmo tempo que aumenta a participação dos trabalhadores por conta própria. Tá? E em quais setores? Aqui a gente fez essa distribuição das pessoas trabalhando por setor de atividade econômica. E a gente já viu em outros estudos que a gente já fez a perda da importância da indústria geral, né? A gente está falando da indústria de transformação
e também indústria extrativa, mas que é bem pequena, na participação, né, na geração de postos de trabalho aí em São Paulo. Então, a indústria perdendo participação desde antes da pandemia, né? E o que destaca mais, eu acho, é a participação dos setores de educação, saúde humana e serviços sociais em São Paulo. Já vinha uma tendência de crescimento antes da pandemia, se acentua, né? Por conta dos serviços de saúde durante a pandemia, até recua um pouquinho, mas é uma tendência bem, eu acho que nítida, da importância dos setores, né, dos setores de serviços, principalmente de saúde em São Paulo, e redução da indústria para os empregos em São Paulo. Acho que são os principais destaques. O setor, é que ali o setor de informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias é um setor bastante grande, por isso que acaba tendo uma participação muito, né, são muitos setores dentro desse grupo, chega quase a 30% dos ocupados em São Paulo estão nesse grupão né, informação. A gente está falando de tecnologia da informação, de TI, de comunicação, então televisão aberta, enfim, atividades financeiras, os bancos, setor financeiro como um todo. Então, é um grupo bem grande, essa classificação do IBGE, e chega a quase a 30%. Tem também um aumento, um pico logo depois da pandemia nesse setor e recua a participar, diminui um pouco a participação. Agora, alguns elementos sobre a informalidade no mercado de trabalho, tá? Que depois a Ângela vai complementar sobre o tema. Então, alguns dados, bem rapidamente, que a gente está falando da taxa de informalidade. Então, a taxa que é a proporção de pessoas consideradas informais que estão trabalhando informalmente no mercado de trabalho. Essa primeira informação aqui a gente desagregou por sexo, também utilizando a PNAD, do IBGE, e a gente vê que não tem muita diferença na informalidade, na taxa de informalidade entre homens e mulheres. Ao longo do tempo, ali em 2016, até começo de 2018, a informalidade entre as mulheres era maior, né? Mas a partir de 2018 a gente vê que não tem muitas diferenças, né? Tanto de comportamento quanto de patamar na informalidade. Outros recortes que a gente vai vendo as diferenças. Aqui, por faixa etária. Então, a gente deixou destacado ali em verde, com a setinha em verde, que a taxa de informalidade entre as pessoas de 60 anos ou mais é bem superior à das outras duas faixas, de 14 a 29, 30 a 59. A gente fez esse agrupamento das faixas por conta de ser uma pesquisa amostral do IBGE, então não é possível fazer muitas desagregações de faixas etárias, enfim. E aqui a gente está falando agora, né, ali final de 2022, que praticamente a metade das pessoas de 60 anos ou mais que estavam ocupadas ali no final de 2022, metade estavam na informalidade. Aqui tem muito a ver com o fato de que, ou a possibilidade, na verdade, de muitas dessas pessoas não terem a carteira de trabalho assinada, né? Terem muitas pessoas por conta própria, enfim, sem CNPJ, e aí cai nesse conceito da informalidade por não ter carteira assinada, tá? Nessa faixa etária. E aqui ficaram muitas informações aqui sobre a informalidade por escolaridade. O que a gente deixou destacado, né, também mais fácil de ver, é que a taxa de informalidade entre as pessoas com ensino superior completo é menor do que das outras faixas. E a gente pode até olhar
com mais calma, que conforme vai diminuindo o nível de instrução, né, a escolaridade, vai aumentando a informalidade, né? Por isso que entre a taxa menor está ali entre as pessoas com nível superior completo, aí um pouquinho acima, ali por volta dos 30%, são as pessoas com superior incompleto ou médio, né, ensino médio completo, e a maior informalidade vão ser as pessoas com ensino fundamental incompleto, completo ou médio incompleto. Então, quanto maior a escolaridade, menor a informalidade. Essa é a mensagem desse gráfico. Tá? Passa um pouco o que a gente também sempre vê em outros estudos, né? Que é a informalidade maior entre os negros do que entre os brancos. Aqui, não colocou aqui, mas o IBGE pesquisa 5 grupos, né? 5 grupos de cor, que são os brancos, os pretos, pardos, amarelos e indígenas. Então, aqui a gente separou, destacou os ocupados brancos e os ocupados pretos e pardos como sendo os negros. Tá? Então, exceto ali no comecinho de 2021, bem curioso, que a informalidade fica bem próxima, mas historicamente a gente, e mais recentemente, a informalidade entre os negros é superior à dos brancos, né, dos trabalhadores brancos. E aqui um dado que a gente trouxe que é bem interessante, que, de certa forma, ajuda a explicar também, né, essa diferenciação por cor, raça, por sexo, muitas vezes, a informalidade por setor de atividade econômica. Tá? Então, exceto ali a agricultura, a administração pública e as atividades mal definidas, que a amostra de pessoas pesquisadas era muito pequena, então não deu para ser calculado a informalidade, mas a gente destacou 4 setores ali em primeiro, na segunda linha da tabela, que é a informalidade na indústria, no setor da indústria de 28,4%, que está abaixo da média, né? Na última linha a gente coloca a média do quarto trimestre de 2022, de 31,5% no município de São Paulo. Então, a indústria tem uma informalidade menor, porque a gente vê em outros estudos que a presença das pessoas com carteira assinada na indústria é maior, então a informalidade é menor. Né? E assim como ali o grupão, essa terceira seta, de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, enfim, de 22%, uma informalidade baixa, né, bem menor que o total do município, né, também por carteira assinada ou as pessoas conta própria que tem CNPJ, enfim. Do outro lado, as maiores informalidades, setor de construção civil, 56%, praticamente a metade das pessoas no setor de construção estão na informalidade, e nos serviços domésticos, né? Serviços domésticos sem carteira assinada. Então, se a gente pensar ali a informalidade por cor-raça, a gente está, né, vendo a informalidade maior entre os negros, tem a ver também com essa questão de onde eles estão inseridos, em quais setores, que em outros estudos a gente vê que eles estão mais inseridos nos serviços domésticos, principalmente as mulheres, e no setor de construção civil, onde a informalidade tende a ser mais alta. Então, são né, 2 aspectos, um acaba reforçando o outro nesse sentido. E os trabalhadores, os ocupados brancos, que né, tendem a estar muito no setor de informação, a informalidade é menor. Tá? Também destacar ali no setor de educação, saúde humana e serviços sociais, uma informalidade a menor dentre os setores que a gente conseguiu analisar de 17%. Eu vou passar para a Ângela para falar dessa parte do estudo.
Bom, essa parte do estudo foi uma demanda da Secretaria, né, da gente fazer um levantamento de política pública ou ações que visavam reduzir a informalidade. Só que esse é um desafio bem grande, assim, né, porque existem muitas políticas públicas, aliás, a maior parte das políticas públicas, na verdade, acabam atacando a informalidade numa via meio indireta, mais do que diretamente, né, então a gente vai ver que tem algumas coisas aqui que o objetivo é mas que pode afetar, de certa forma, a informalidade também. Então, tem muitas outras, tá? Então, foram algumas que a gente levantou aqui, existem muitas outras. Se a gente for pensar até o próprio Bolsa Família, né? Ele pode afetar aí a informalidade, reduzir a informalidade, enfim. Tem algumas políticas públicas que são muito guarda-chuva, né? Que abrangem uma série de objetivos e que entre eles está a redução da informalidade. Então, eu tentei pegar algumas que estavam mais diretamente relacionadas, tá? Pode passar, por favor. Então, mas antes da gente falar disso, a gente precisa entender que a informalidade, na verdade, é um conceito que abrange categorias fenômenos muito distintos e muito heterogêneos, né? Que é o trabalho registrado, o trabalho não registrado, assalariado, e o autoemprego, né? O conta própria. No caso do trabalho assalariado não registrado, você tem insegurança na relação do trabalho, você tem ausência de regulamentação, ausência de proteção social, você tem uma flexibilidade muito grande do trabalho e os salários, né, menores. No caso do autoemprego, a gente entende que é uma estratégia de sobrevivência da pessoa, né? Ela não está trabalhando para uma outra pessoa, ela não tem a sua jornada regulada por outra pessoa, ela que faz a própria jornada, e é uma estratégia de sobrevivência, né, que pode abranger diversos tipos de trabalho, né, dentro do conta própria. Então, pode ser o conta própria ou uma microempresa, né, que a gente fala. Aqui, se a gente for abrir a informalidade no município de São Paulo, mais ou menos por essas categorias, a gente tem uma divisão muito parecida, na verdade, né? Não tem uma que sobressai. Se a gente juntar, por exemplo, o empregado no setor privado sem carteira com o trabalhador doméstico sem carteira assinada, a gente tem 48% da informalidade, enquanto que o conta própria também dá 48,7% da informalidade também. Mas o conta própria é 48%, se a gente pegar só o trabalho assalariado sem carteira, é 38,7%, né? E no caso, excluindo o trabalhador doméstico, que representa 10% da informalidade, do total de pessoas informais, né? E aí, interessante também os números totais, né? Os números absolutos. São 211 mil trabalhadores domésticos sem carteira assinada no município de São Paulo, 997 mil pessoas trabalhando por conta própria, sem CNPJ, né? Sem contribuição previdenciária, informal, trabalhando informalmente mesmo, né? Sem uma empresa para atuar. E 785 mil trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho assinado no setor privado. Bom, então algumas ações e políticas que a gente levantou assim muito rapidamente em alguns estudos. Alguns deles foram evidências encontradas em outros países, não necessariamente no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, a valorização do salário mínimo, que tem sido muito discutido internacionalmente, inclusive com direito ao prêmio Nobel, né? De que o aumento do salário mínimo não leva à elevação da taxa de desemprego, ao contrário, né? Leva a aumentos salariais e não a perda de emprego. No Brasil, a gente tem alguns estudos que mostram que no período que mais teve valorização do salário mínimo, você teve mais reduções de informalidade. E aí a explicação estaria, né, nesse mecanismo de que, aumentando a renda do trabalho como um todo, as pessoas vão consumir mais, isso geraria também aumentos de renda dos trabalhadores informais e a sua disposição para formalizar os seus negócios. Tá? Um outro grupo que associa diretamente, né, uma política pública à redução da informalidade foi Bolsa Educação. Nesse caso, é um estudo que não foi feito no Brasil, mas que mostrou que dando bolsas para cursos de qualificação ou para formação, né, para educação, de modo geral,
tinha um impacto na informalidade, em aumento do emprego e dos salários. Pode passar isso. Além disso, a gente tem a experiência do Brasil com a política do MEI, né, a criação do Simples e do MEI, que reduziram o custo de formalização e deram oportunidade de acesso ao sistema financeiro, né, com cobertura previdenciária para as pessoas mais vulneráveis, mas que a gente não tem uma associação direta aí com a redução da taxa de informalidade, o que ficou um pouco questionável aí se isso, qual seria o sucesso dessa política para a redução de informalidade. A gente não tem nenhum estudo mais empírico, assim, eu não tenho encontrado, né? Não encontrei nenhum estudo mais empírico que faça essa relação mais empiricamente, assim, né? E tem também alguns estudos também em outros países que falam da importância do microcrédito para reduzir a informalidade, né, da criação de grupos de microcrédito, né, pessoas grupos que se reúnem para adquirir um microcrédito e um avalista do outro, né, eles se unem para conseguir um microcrédito, quando um pode pagar, o outro paga. No Brasil, a gente tem o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado desde 2005, e que tem como objetivo a geração de trabalho e renda entre microempreendedores populares. Né? Pode passar. Aí tem uma série de políticas dentro do microcrédito produtivo orientado no Brasil. Né? Tem o Banco do Nordeste, enfim, vale a pena dar uma estudada nas modalidades que tem dentro dessa política. Né? Eu estou citando aqui bem por cima. Para reduzir o trabalho, aí por isso que eu falo, né? A gente tem esses dois fenômenos da informalidade, que na verdade é um conceito que abrange fenômenos muito heterogêneos, né? A conta própria e o trabalho assalariado tem carteira assinada, e as políticas públicas vão ser muito diferentes para isso, as ações também. Nesse caso aqui, a gente tem para o trabalho assalariado sem carteira o Plano Nacional de Combate à Informalidade, né, o PLAN-CIT, que foi implementado em 2015 e que teve uma série, né, as ações deles se concentram nesses eixos que vocês estão vendo, mas acho que uma das principais coisas que eles mencionam é a articulação de várias secretarias para poder atuar na fiscalização do trabalho assalariado sem carteira. Aqui a principal política nesse caso. No caso do conta própria, não faz muito sentido você atuar com fiscalização, né? Faz mais sentido você fomentar esse trabalhador para que ele se formalize, para que ele abra uma empresa e que ele consiga gerar renda. No caso do trabalho assalariado sem carteira, as fiscalizações são importantes, né? Para identificar esse tipo de trabalho. Então, você tem, a partir do PLAN-CIT, né, o aumento da presença do fiscal, por meio do aperfeiçoamento da inspeção do trabalho, integração de política com outras áreas do governo, divulgação e sensibilização dos atores. Daí, sim, uma vez também identificado a empresa que tinha trabalho assalariado sem carteira, né, além das diversas, como é que falam, multas, enfim, e obrigações que o empregador precisa responder, eles também fizeram um trabalho de sensibilização dessas pessoas para fazer o registro em carteira, para incentivar o diálogo social também nesse sentido. E esse terceiro, né, que na verdade não é exatamente uma política, mas uma ação, foi um trabalho, um projeto piloto que o Jazzy fez em parceria com várias instituições, que se chamou Dialogar para Formalizar, que foi a criação de espaços de diálogo social para a identificação das demandas dos trabalhadores informais, a fim de ampliar a formalização deles. Pode passar, César, por favor. O objetivo geral, então, era definir estratégia para reduzir a informalidade, tanto em localidade como em setor, né? Criando, para isso, espaços de diálogo social entre trazer os trabalhadores, setor público, empregador, enfim, para a explicitação de quais as demandas dos atores e para a articulação de redes permanentes de instituições públicas da sociedade civil comprometida com o processo de formalização.
Os objetivos específicos, né? Então, construir espaço de diálogo social com o poder público, empresários, trabalhadores, identificar as principais demandas para formalização e construir planos de ação para o enfrentamento da informalidade. Os projetos pilotos que o Jazzy fez foram esses, né? Teve um projeto na agricultura familiar, na cultura de cebola, em Santa Catarina. Então, tem alguns, né? Por exemplo, atuação em cadeia produtiva ou em categoria profissional, né? Que são abordagens distintas, assim. Então, comércio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui, no caso, o comércio está mais ligado com o trabalho por conta própria, né? Ao contrário, por exemplo, do emprego doméstico, que aí o foco era no trabalho assalariado sem carteira. E os assalariados rurais também em Uruguaiana, né? Então, são focos distintos, assim, você reúne essas pessoas, entende quais são as demandas que eles têm para se formalizar ou para que a formalização aconteça e constrói um plano de ação junto com os atores para atuação. Eu acho que é isso, assim, as principais, assim, que eu trouxe, mas é isso, gente, é uma infinidade de políticas públicas que podem acabar, né, de uma forma ou de outra, abranger a redução da informalidade. Então, é um trabalho muito difícil de trazer uma bibliografia ou esgotar essa literatura, enfim. Aqui são algumas das referências que eu trouxe, né, para apresentar para vocês. E é isso, gente, acho que está aberto para discussão, para contribuições. Obrigado, Ângela. Obrigado, César. Bom, pessoal, agora, como a Ângela falou, acho que é o espaço para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, podem levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar para a gente colocar o tema em discussão. Quem que se habilita a ser a primeira pessoa? Deixa eu comentar, então, já que ninguém se habilitou. Acho muito interessante esse segundo trecho, especialmente por trazer as políticas, né, que influenciaram direto ou indiretamente com relação à questão da informalidade. Achar também que, por exemplo, a gente tem a situação de trabalho análogo à escravidão, né, que não deixa de ser uma forma de informalidade extremamente prejudicial ao trabalhador. E é bem interessante porque quando houve aquela situação na Serra Gaúcha, na qual envolvendo empresas, né, de vinho, duas empresas em específico, né, a associação, né, desses empresários do agronegócio fizeram uma carta justamente culpando um desses programas, como, por exemplo, Bolsa Família, que tem esse aspecto de reduzir a informalidade, né? Então, eu achei muito interessante vocês terem trazido e esse programa ser referência negativa na visão, né, desses empresários que estavam ali, foram denunciados por situações análogas à escravidão, e aqui do ponto de vista, né, do trabalhador, olhando o prisma aí da redução da informalidade, ele também é uma referência, o Bolsa Família é uma referência da redução dessa informalidade, segundo os autores que vocês trouxeram. Então, eu achei bem interessante, porque combinou também com a visão do lado ruim da força ali. Eu acho que corrobora um pouco a carta que eles escreveram naquela situação. Perfeito. Bom, pessoalmente achei interessante a questão do salário mínimo, né? É interessante ver como o aumento de remuneração, né, que você está falando de aumentar o piso, né? E isso tem um impacto positivo, tanto em, aí vocês me corrijam, do que eu entendi, tanto no aumento da média salarial quanto redução da informalidade.
Algumas medidas elas não são tão intuitivas assim, né? A gente pode acho que muitas pessoas tendem a imaginar que o aumento do salário mínimo vai gerar uma pressão nas empresas que não vão conseguir dar conta desse salário, mas a gente vê que o resultado ele é inverso, né? Você tem mais dinheiro, tem uma demanda, existe demanda reprimida, as pessoas consomem mais, você acaba, entre aspas, aquecendo a economia e gerando mais oportunidades para outras pessoas. E acho que a mesma coisa acontece com o Bolsa Família, possivelmente, Marco. Eu acho que pessoas que tinham menos acesso à renda, esse efeito, achei bem interessante esse aspecto. Pessoal, vocês estão meio tímidos aí, ninguém tem uma dúvida? Acho que tem uma dúvida no chat, só um instante. Uma pergunta. A Carolina Loud Mello perguntou: em relação à informalidade no setor alimentação, refere-se a ambulantes apenas ou ocupação em outros locais também? Então, acho que a maior parte dos trabalhadores na alimentação são ambulantes, ou seja, por conta própria, né? Mas se por acaso tenha, né, seja uma realidade o trabalho assalariado, né, ou seja, trabalhadores da alimentação que são contratados por restaurantes ou empresas formais sem a carteira assinada, aí entra como informal também, né? Aí não seria só o trabalhador ambulante, né? Pode ser também, sei lá, o cozinheiro que não tem carteira assinada num restaurante, o garçom, enfim. Não é só o ambulante, não. Pode entrar outras coisas também. Esse dado estratificado é muito difícil de ser aberto, porque a gente, como a pesquisa que a gente usa para olhar essas informações, ela é amostral, às vezes a amostra não comporta desagregação, a gente fala, né? Não é possível, ela não é representativa e a gente não consegue dizer quantos trabalhadores são conta própria ou assalariados sem carteira dentro de um setor específico. Né? Então, às vezes não é possível abrir essa informação, não. Eu acho que no caso desse setor específico, alimentação, se for abrir trabalho assalariado e conta própria, assim, eu não tenho certeza se dá, viu? César, o que você acha? Eu também estou na dúvida agora, a gente teria que testar mesmo. Mas eu estou tentando lembrar os estudos de gastronomia, né, que nós fizemos, que eu acho que tem uma taxa de informalidade do setor, mas a gente acho que não foi possível separar, né, o que era o trabalhador por conta própria ou sem carteira. Acho que a gente só conseguiu uma taxa de informalidade geral do setor, se não me engano. Pelo que eu me lembro também, era isso. Eu ia comentar alguma coisa que vocês comentaram das políticas e acabei esquecendo na resposta. Enfim, gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? A secretaria tem alguma política pública para redução diretamente voltada para a redução da informalidade? Ou tem pensado sobre isso? Não sei se vocês podem falar sobre isso. Olha, que tenha como objetivo redução de informalidade, eu desconheço. Posso, assim, de cabeça agora não estou identificando. Mas com certeza a gente considera, assim, a gente tem pensado nessas questões. Agora, não sei se para uma política voltada especificamente para isso. Não saberia te dizer, precisaria conversar com o pessoal
da coordenadoria do trabalho, ver se existe algo nesse sentido. Mas, de certa maneira, algumas políticas, né, acho que o Bolsa Jovem, por exemplo, que tem a ideia de você financiar a formação das pessoas e tal, com a promoção de formação, eu acho que a pessoa, aí vocês podem me informar se níveis educacionais maiores, a tendência é que essas pessoas sejam menos, caiam menos na informalidade, digamos assim, né? Então, acaba tangenciando o tema, mas diretamente. Vocês conhecem, pessoal? Felipe, Marco, vocês têm alguma? A secretaria bom, enfim, com certeza tem, eu vejo vários aqui, né? Acho que a própria política de qualificação profissional, nesse sentido que a gente estava falando, né, de um Bolsa Educação, enfim, o Bolsa Trabalho, né? Acho que Bolsa Trabalho, ou Operação Trabalho também, eu acho que ajuda, né, na redução da informalidade. O problema é o tamanho, às vezes, né? Acaba não conseguindo atingir o crescimento da informalidade na mesma proporção. Mas são políticas que acabam podendo resultar nisso, né? A gente não consegue ver esse resultado porque a informalidade cresce muito mais rápido do que o crescimento do número de atingidos por essas políticas, às vezes. Mas tem alguma outra que eu queria comentar também. O Tô Legal, né? O Tô Legal também não ajuda a redução da informalidade. Não sei se vocês... Não lembro se o Tô Legal está exatamente vinculado à Secretaria do Trabalho, né? Uma parte dele, não. Posso estar falando besteira aqui, acho que já esteve, acredito, mas hoje, pessoal, vocês têm conhecimento em relação ao Tô Legal? Marco, Antônio, Felipe? Bem conhecimento, mas fazia tempo que eu não ouvia falar sobre ele. Até a Ângela comentou aqui, eu fui entrar no site aqui justamente para ver. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar sobre ele, justamente. Só um instantinho. E a criação de MEI, né? Que está com a secretaria, né? Sim. Formalização de MEI está com vocês. Que também o objetivo é exatamente esse, né? Formalizar o trabalhador informal. Isso que eu ia comentar, os CATs, eles têm, né, um trabalho de orientação, né, para formalizar, né, para o MEI, né? É verdade, bem colocado. O CAT também, a DESAMPA também faz o trabalho. Me fugiu essa política. Quer comentar, Felipe? A DESAMPA também tem algumas atividades que auxiliam na promoção da formalidade, né? Então, além deles prestarem atendimento aos interessados em se formalizar, também tem os agentes de desenvolvimento local que fazem a sensibilização nos comércios, né, em várias regiões, e aí faz esse atendimento, digamos, porta a porta. Então, também tem uma estratégia de sensibilização dos comerciantes, dos trabalhadores, né, nas regiões. Nossa, Felipe, você falou um termo muito interessante, que eu acho que eu vou adotar, que é a promoção da formalidade. Porque a redução da informalidade é um trabalho muito mais difícil, né? Exigiria todas essas políticas numa escala muito maior, né? Eu acho que a promoção da formalidade para falar de política pública faz mais sentido, porque é isso, às vezes a informalidade, como na pandemia, enfim, agora no retorno da pandemia a gente viu que a informalidade cresceu muito, às vezes não tem política pública que dá conta, né, da quantidade, do volume disso. A promoção da formalidade política pública para promoção da formalidade talvez seja um termo mais adequado, até para pesquisar nos artigos científicos, né? Só ia comentar aqui que a Carla fez uma pergunta aqui no chat. O recorte racial ou de gênero é considerado? Eu não entendi se é considerado nas políticas públicas.
Sim, exatamente. Isso é considerado nas políticas públicas também. Ou até mesmo nas pesquisas, né? Nesse quantitativo que você trouxe primeiro. Bom, a gente sempre tende a olhar para esses recortes, né, para as minorias ou para os agrupamentos que são mais prejudicados de alguma maneira, mas a gente tem um problema aqui na cidade de São Paulo, que é a falta de informação. Por exemplo, se a gente fazer uma política localizada em algum distrito, por exemplo, a gente não tem informação sobre quem mora naquela região, né? Infelizmente, a gente não tem esse tipo de informação desagregada por região aqui em São Paulo. Então, eu não tenho como saber, por exemplo, quantas pessoas pretas, pardas, brancas moram no distrito do Itaim Paulista, no extremo leste. Então, se eu vou fazer uma política para aquela região, ela é diferente, com certeza, de fazer uma política para o centro de São Paulo ou para a região oeste da cidade, enfim. Mas a gente considera dentro do que é possível, mas a gente tem essa dificuldade de fazer políticas localizadas, né? Eu acho que é uma demanda que a cidade tem, né? Gerar mais dados, ter mais informações nesse sentido. Eu não sei se se a César e a Ângela querem comentar. A gente tem, né, população total, enfim, a gente tem isso no censo, que é de 2010, e a gente espera que venha agora, né? Daqui a pouco talvez a gente consiga atualizar essa informação. Essas informações, né, terão umas informações mais atualizadas, mais fresquinhas, porque isso tem, mas é 2010 e às vezes a gente acha que não vale a pena, sabe? Pegar o dado de 2010 em 2023. Mas com o censo de 2022 saindo, acho que a gente consegue isso bem desagregado até. Sim, é verdade. E ainda mais com uma pandemia no meio do caminho, que acho que houve mudanças, imagino, né? Esperemos o resultado do censo para saber quais mudanças e que sentido que aconteceram. Marco, levantou a mão? Dados agregados da cidade saem amanhã. Não sei o que disseram. Mas dificilmente, não tem muita previsão. Talvez até o final do ano, dados por, não sei se por setor sensibilidade, muito provavelmente. Foi o que eles nos disseram aí, semana passada. Mas eu vou te falar que, assim, quando saiu o censo de 2010, eu lembro que a gente estava em 2020 ainda, fazendo estudo, usando o censo de 2010, porque não tinha esgotado todas as informações. Eu não sei como vai vir esse censo agora, em quantidade de informações do quão interessante elas podem ser, né? Mas é uma pesquisa muito completa, muito grande, que tem muitas possibilidades. Assim, eu acho que o observatório, nos próximos anos, aí, a gente vai poder pensar muita coisa em cima do censo de novo, sabe? Porque a gente fica agindo sob projeção, né? Ah, desculpa, cara. Não, pode falar, por favor. Já concluí minha fala. Bom, eu fico pensando assim, eu cheguei até a responder o censo. E aí tinha perguntas sobre se a gente exercia algum trabalho remunerado. E considerava remuneração, inclusive se você estava nessa posição de dependência, como alimentação e tudo mais. Isso era até considerado. Então, na minha visão, ainda prévia, e eu espero mudar muito, com certeza, quando esse censo estiver pronto, é que, em tese, isso colabora, ou talvez, para ampliar, né, para mostrar o quanto as pessoas ainda estão trabalhando num esquema, né, análogo à escravidão, porque por um prato de comida, né, por alimentação, na minha leiga visão, talvez seja aí, como também, talvez para mascarar, né? Eu não sei como isso vai vir, eu espero que a gente possa trabalhar e esgotar o máximo que a gente puder, né? Absorver o máximo que a gente puder disso. Mas hoje, por exemplo, no município de
São Paulo tem o decreto quesito raça-cor. Então, todos os postos de saúde ou outros lugares que precisam preencher formulário, eles têm que ter a identificação, né? A gente tem que falar sobre a nossa autodeclaração. Esse é um dado bem legal para a gente poder ver nas regiões onde estão concentradas essas pessoas. O que eu observei um pouco durante a pandemia é que cresceu realmente o número mesmo de pessoas negras. Aliás, vou corrigir minha fala, antes da pandemia, cresceu o número de pessoas negras que eles optaram pelo trabalho informal, trabalhar por conta, porque realmente não achavam emprego, era um tanto mais dificultoso, embora tenham as qualificações educacionais. Mas, enfim, era isso. Obrigada. Obrigado você pela pergunta, pelo comentário. Pessoal, mais alguém tem algum comentário para ser feito? Uma dúvida? A próxima oficina, quando que vai acontecer, Marco? A próxima é de pessoas com deficiência. Isso, em julho, né? Final de julho, Isso. acho que 24 de julho. Era só, Bom, ia pegar a data certinha aqui, era só um instante. Isso, É isso. 24. Vai ser presencial, né? Então, Exato, mas ainda a definir. a definir. Bom, a definir, então, mas convido vocês para a próxima oficina, que vai acontecer agora em julho, dia 24, sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, César? E é isso, gente. Como não temos mais dúvidas, eu vou declarar encerrada aqui a oficina. Agradeço de novo a Ângela e o César pela apresentação, por tirar as nossas dúvidas. Agradeço também o Marco, o Felipe, que atuaram na organização aqui da oficina e estão atuando já há um tempo. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida, podem mandar e-mail para mim, para o Marco, para o Felipe. Acho que o César e a Ângela também disponibilizaram o e-mail deles, então fiquem à vontade para a gente, né, manter uma comunidade ativa aí sobre o mercado de trabalho da cidade de São Paulo, tá bom, gente? Obrigado. É isso, um bom dia a todos. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.